for olhar, não precisa não. A primeira já foi. Eu vou repetir porque ela está gravando ali, tá? Então eu vou repetir. Evangelho de São Lucas, capítulo 24, verso 13. Podemos? Amém. Glória a Jesus. Vamos lá então. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam que impedidos de reconhecerem. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele, porém, perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse de quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia que desde essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam. Indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não ouviram, mas não enxergaram ele. Amém? Amém. Vamos orar a Deus com uma canção, um louvor? Pode ser? Vamos orar a Deus com uma canção e depois nós vamos orar para que Deus venha abençoar. Isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Todo mundo dando glória a Jesus. Vamos lá. Glória a Jesus. Hoje nós temos que sair daqui cheios, sim ou sim? Sim. Então vamos pedir para que Deus nos enche nesta noite. Glória a Deus. Espírito, deixa esta vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito é Jesus. Mais uma vez. Espírito Santo, encha minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito é Jesus. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar e adorar meu coração eu quero levar Espírito Santo, encha eu quero
Inclina a cabeça, vamos orar. Glória a Deus. Por favor, diga assim: Espírito Santo, tua palavra foi lida. E neste momento, ela vai ser explanada. Fala comigo. Fala com nossas vidas. Para que nesta noite nós sejamos tocados na mente, no corpo, no espírito. Fala conosco. Que nada nesta noite venha tirar a nossa atenção, a nossa concentração na palavra que será ministrada. Fala comigo. Fala com a minha vida. Porque eu preciso ouvir a tua voz e que tu tens preparado e reservado para nossas vidas, para os nossos corações. Espírito Santo, Espírito Santo, seja o preleitor desta noite. Espírito Santo, nos envolve nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, aplausos para Jesus, que ele merece. Esse aplauso foi para o Marcelão, o baterista da igreja. Ele gosta. Tem que ser para Jesus, mais fortinho. Amém? Hoje nós vamos falar sobre o estranho. De manhã, estrangeiro. Hoje, agora à noite, o estranho. Quando vem alguém estranho ou entra na nossa casa, a gente se assusta. Sim ou sim? Quando algum estranho entra na escola onde a maioria das pessoas dão aula, os professores dão aula, também as pessoas se assustam. Se alguém chegar diferente e entrar dentro do carro, sem a nossa autorização, nós também vamos não somente assustar, como nós vamos querer saber o que está acontecendo. Aqui nós temos um cenário muito interessante que aconteceu, mas esse cenário é para mostrar que o Senhor, Ele realmente vive e reina para todo sempre. Amém? Glória a Deus. O que nós vemos nesse cenário? Nós vemos dois discípulos que caminhando ou que caminharam mediante a poeira, num sol escaldante, num sol forte, e esses dois discípulos estavam conversando. Não conversando, o texto diz que eles discutiam. Eles discutiam a respeito das coisas que estavam acontecendo, do que tinha acontecido em Jerusalém. Detalhe, esses dois estavam viajando. Esses dois discípulos, um de nome Cleopas, e o outro não há mencionado na Bíblia o nome dele. Mas eles estavam conversando e chegaram à discussão. Então o que chama a atenção? Que a calmaria era tanta que até os pássaros não cantavam. Mas eles caminhando. Alguém já foi para alguma cidade? Eu já fui. Terra da pastora Lúcia, lá da família dela, em Minas, e você vai andando. Nem os pássaros você escuta. De tão silencioso que é. De tão tranquilo que é. Na Bahia, em alguns lugares, deve ser assim também. Aqui em São Paulo deve ter, mas é um pouquinho mais retirado. Porém, onde esses dois discípulos estavam, debaixo do sol escaldante, sem barulho dos pássaros. Mas eles estavam de viagem indo para Emaús. E aí, uma estrada cheia de poeira, e eles com destino a essa cidade, eu entendo o seguinte, que a viagem deles era complicada. Tem viagem que você faz que na estrada só vai um carro. Não é mão dupla. Se for passar dois,
vai ter acidente. Mesmo assim, tem motorista inconsciente que quer passar. Alguém já pegou estrada assim? Tem motorista que é inconsciente ou não tem coerência nenhuma, ele quer passar junto com o outro e não espera o momento dele, não tem coerência nenhuma. Não é o caso aqui. Nesse caso aqui que nós vemos, que a cidade de Emaús não era mais atraente que a cidade de Jerusalém. E eles, na verdade, teriam que ter ido para a cidade de Jerusalém. No entanto, eles não foram para a cidade de Jerusalém. Eles estavam viajando para Emaús. O que tinha em Emaús? Alguma coisa. Jerusalém, naquele momento, estava vivenciando um momento trágico. Por quê? Jesus, há um pouco tempo, ele tinha aclamado, entrou em Jerusalém e as pessoas diziam: bendito Hosana que vem em nome do Senhor. Então, enquanto as pessoas aclamavam a Jesus, isso aconteceu quarta, quinta, mais ou menos na quinta-feira. Na sexta-feira ele foi preso. Na sexta-feira ele foi preso. E esses discípulos que estavam indo para Emaús, eles sabiam já do que tinha acontecido. E eles estavam conversando, igual a Vera conversa com a Val, eu acredito que as duas devem ser cutícula, unha e cutícula, devem trocar informações, deve uma, você é chata, você é brava, não sei, vamos pegar esse caminho. Você está chata hoje, você está brava hoje. Eu estou imaginando o cenário das duas conversando. Agora olhou assim, mas eu estou imaginando que seja isso. Ou se não, vamos mudar então de cenário. O Carlão com o Elias, os dois são amigos, mas não sei se o Elias, às vezes, quando o Carlos fala, você está bravo, você está chato hoje. Não sei se ele chega a esse ponto, é mais coisa de mulher mesmo, né? Mas para mulher, homem não tem esse negócio, você está chato hoje. Que conversa, não tem isso para homem, não, né? Não existe isso para homem. Bom, vamos voltar aqui. Os dois discípulos estavam conversando e eles estavam extremamente tristes. E no interior deles, Dalila, tinham perguntas sem resposta. O que aconteceu em Jerusalém? Jesus, esperar passar esse barulho aí. Jesus havia morrido. Então, automaticamente, a discussão deles era: por quê? Por que ele foi embora? Se ele foi aclamado como rei, um rei que fez tantas proezas, tantas maravilhas, tantos prodígios, por que ele partiu e nos deixou? Só que eles esqueceram do detalhe. Jesus falou assim: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Ou seja, os séculos podem chegar até o fim. Os tempos podem passar, mas eu vou estar com vocês. Só que eles não lembraram disso. Eles começaram a discutir. A conversa dele e Daniela ficou num ponto que chegou à discussão. Só que algo acontece no meio do caminho. Um estranho aparece. Quem é esse estranho? O próprio Jesus. E fazia pouco tempo que Jesus tinha morrido. E agora esse estranho aparece no meio deles. Poderia ser um fantasma? Sim, poderia ser um fantasma, mas não era. Então, Jesus, quando chega perto deles, eles estão discutindo, e Jesus simplesmente pergunta: o que vocês estão conversando? Ué, eles ficaram surpresos e dizem: você não está sabendo o que aconteceu aqui? Em Jerusalém, prenderam Jesus, mataram Jesus, e vocês não estão sabendo? Quem está comigo aqui? Prenderam Jesus, mataram Jesus, e vocês não estão sabendo? Então chama a atenção que eles estavam discutindo a respeito de Jesus. Quando se discute a respeito de Jesus, é bênção. Mas quando fica triste por causa de Jesus, é perigoso. Ninguém deve ficar triste com Jesus. Porque Jesus não é o culpado dos nossos e dos nossos pecados. Jesus não é culpado dos nossos erros. Às vezes nós ficamos tristes com Jesus. Porque Jesus dá bênção para um, dá bênção para outro, dá bênção para fulano, para Beltrano e Ciclano, e para mim ele não dá. Às vezes nós vemos as bênçãos sendo caídas sobre algum grupo de pessoas, mas para minha bênção, Jesus não dá. Primeiro, porque às vezes não chegou o seu tempo, não chegou o seu momento. Nesse caso desses dois fulanos, eu vejo que Cleopas, ele estava analisando o que tinha acontecido nos últimos dias. E, devido a eles estarem cansados, devido a eles estarem exaustos, confusos com tantas ocorrências que tiveram, o que eles fizeram? O que eles fizeram? Quando aparece o estranho, eles contam para Jesus, mas Jesus, logo de
imediato dá uma resposta para eles, contando a Bíblia para eles, contando as Escrituras para eles, e relatando: olha, José foi para o Egito, Abraão foi chamado para formar o povo de Deus. O povo de Deus depois foi crescendo, multiplicando, foi para o Egito. Depois, indo para o Egito, Jesus preservou o povo dele para que o povo dele fosse guardado com vida e acontecesse a multiplicação. Como que esse estranho sabe de tudo isso? Como que esse estranho sabe que Moisés é o homem que... alguém que o próprio Moisés falou, vai levantar um profeta semelhante a mim? Como que esse estranho sabe disso? Como que esse estranho sabe quem é Ezequiel? Como que esse estranho sabe quem é Daniel? Como que esse estranho sabe quem é Elias? Como que esse estranho sabe quem é Enoque? Como que esse estranho sabe quem é Acabe, quem é Jezabel? Quem é esse estranho? O texto diz aqui que os olhos deles estavam como que fechados. Ou seja, algo impedia deles enxergarem que esse estranho não era um estranho. Esse estranho não era qualquer um. Esse estranho não era qualquer um fulano, beltrano e ciclano. Esse estranho era Jesus. Amém? Amém? Amém. Mas a pergunta é, por que o estranho se ajuntou a eles? Tendo em vista que esse estranho poderia ter saído de uma sombra, esse estranho poderia ter saído de uma grande pedra. Imagina o cenário. Eu não posso fazer aqui devido à tecnologia. Mas imagina o cenário, eu estou aqui com vocês e aparece do nada aqui de dentro. Eu estou com vocês no banheiro, não entrou ninguém, e sai alguém imediatamente do banheiro e ninguém viu ninguém entrar. Detalhe, era o primeiro dia da semana. Jesus tinha morrido de quinta-feira na madrugada de sexta-feira. Então, primeiro a ver eles, um dos primeiros a ver ele foi esses dois discípulos, apareceu para eles. Embora Maria também, Madalena, foi uma das primeiras a ver, mas esse também faz parte do contexto. Porém, o que esse estranho fez, quando isso aconteceu, quando os discípulos dobraram a curva, eles estavam indo para Emaús e passaram por uma curva, foi quando o estranho apareceu. Outra coisa que chama atenção nesse texto, que eles estavam cansados e suados. Às vezes, quando a gente está cansado e suado, até o raciocínio demora. O que já observou? Está cansado e suado, você não quer pensar. Vou pensar, não, estou cansado, suado. Somente quem mexe faz academia, mexe com peso, esse que faz os crossfit, é crossfit que fala? Faz crossfit. Enfim, as pessoas cansadas, ou quem trabalha realmente em serviço pesado. Pedreiro, servente de pedreiro, ficam cansados. E esses dois discípulos, eles estavam completamente em situação de desânimo, eles estavam em dúvida em suas mentes. Por que esse desconhecido, estrangeiro, veio falar de tudo isso da Escritura? Como que esse estranho, obrigado aqui, viu? Como que esse estranho conhece a Escritura, sabe da Escritura? Meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero chamar a sua atenção pelo seguinte. Eu quero chamar a sua atenção porque verdadeiramente esse estranho, ele veio para abrir a mente dos dois e consolar os dois. Mas eu quero chamar a sua atenção também com outro detalhe que tem no texto, que muitas vezes Jesus está próximo a nós e nós temos ele como estranho e as nossas vistas continuam fechado para nós não entendermos que ele está ao nosso lado, para nos levantar, para nos dar coragem, para nos dar ânimo e para fazer nós sermos valentes e valorosos. Amém? Só que muitas vezes nós não queremos entender isso. Nós achamos difícil entender essa situação. Aí quando nós olhamos para a vida desses dois discípulos, nós vemos que Jesus, passando as Escrituras para eles, passou com uma maestria. É como se fosse alguém que trabalha com culinária e conhece todas as receitas. Tem receita que alguns gostam, outros não. Jesus conhecia a Bíblia como se fosse conhecesse a receita. Como se faz fundir, como se faz bolos, como se faz alguns tipos de comida. Ele conhecia detalhe por detalhe. Só que quando Jesus foi aclamado e montado no animal, já era período de Páscoa. E quando isso aconteceu, chamou muita atenção, porque Jesus estava caminhando para o Getsemane.
Primeiro ele entra, montado no cavalo, as pessoas honram ele, clamam ele, logo em seguida, isso foi numa quinta-feira, e ele estava indo diretamente para o jardim de Getsemane. Fazer o quê? Orar. Aí em seguida, passou a quinta, passou a sexta, no domingo ele ressuscita. E estava entrando já no período de Páscoa. Note bem, o cenário aconteceu bem no período de Páscoa, que foi substituído por o que nós vamos fazer. Alguns conhecem como Eucaristia. O que é Eucaristia? Quem me responde, por favor? O que é Eucaristia? A ceia do católico. Nós chamamos de ceia, mas o cristão também pode falar: eu vou para a Eucaristia. Ninguém vai achar ruim com você. Todos decoraram o nome? O que é a Eucaristia? Ceia do católico, do qual quem toma somente o sangue de Jesus, na Eucaristia católica, quem toma o sangue de Jesus? Só o padre. E os membros que comungam participam só do quê? Do pão. Só o pão. Correto? Sim ou sim? Nós aqui não. Nós participamos de tudo porque nós lembramos que a morte de Jesus foi para todos, não foi só para mim. Imagina só o pastor tomando o sangue de Jesus e o resto comendo o pão. Não tem significância nenhuma. Porém, meus queridos, uma coisa que Jesus fez ali, antes de ele ir para a cruz, ou melhor, ele falou, e o texto destaca, Jesus, antes dele partir, melhor, começou a anoitecer, ele caminhando, conversando com os dois, aí chegou um determinado, ele foi chamado para entrar na casa. E quando ele entrou na casa, automaticamente, ele e os dois estavam com fome. O que ele faz? Ele fez um gesto que partiu o pão justamente antes dele morrer. E os discípulos recordaram dessa atitude, dessa ação dele. Ele parte o pão da mesma forma quando ele estava vivo. Aí os olhos abriram. Não, esse não é estranho. Esse é Jesus. Jesus disse assim: eu sou o pão que desceu do céu. Ele está dizendo assim, ó: eu sou o maná que o povo comeu no deserto. Só que o povo que comeu maná no deserto, esperava-se que esse maná que fosse comido no deserto, pudesse durar para o outro dia. Tem gente que não gosta de obedecer, não quer obedecer. E eles foram comer o maná que sobrou para o outro dia. O que aconteceu com o maná que comeu no próximo dia? Estava bichado. Porque a ordem do Senhor é: vocês vão comer, mas o que sobrar para o outro dia, não coma. Quem se atreveu e deixou para outro dia, eu vou deixar. Quem sabe vai faltar, não acreditou no poder de Deus, faltou a primeira palavra, fé. Quando eles foram comer o maná que era para o outro dia, você viu para o outro dia, estava bichado. Voltando ao contexto aqui, quer dizer o seguinte: era necessário comer pão naquele dia. Jesus falou assim no imperativo: fazer isso em memória de mim. Isto é, comei da minha carne e bebei do meu sangue. Fazer isso todas as vezes. Então nós fazemos uma vez por mês. Tem igreja que faz uma vez por ano. Tem igreja que faz mais de uma vez por mês, faz 2 vezes no mês. O que isso tem a ver? Nada, o importante é obedecer ao Senhor e participar da ceia. Quando você participa da ceia, você fica o quê? Revigorado. Quando você participa da ceia, você fica o quê? Mais estruturado diante do Senhor. Voltando para o texto, nós lembramos também que quando Jesus estava para ser preso e crucificado, nós entendemos que existiam mais ou menos uns 5 tipos de cruz. Uma das cruzes mais reconhecidas era a árvore. Uma árvore, ela ficava lá e a pessoa, o cidadão era colocado lá, o criminoso, o elemento era colocado lá para ser morto. A segunda cruz era um poste só, um poste. A terceira era como se fosse a cruz de Santo André, um X. E o último, do qual Jesus foi colocado, era um poste e uma trave. Aí Jesus foi colocado. Amém? Porém, a cruz que Jesus foi colocado era a cruz dos elementos mais perigosos e de escravos. Olha o que fizeram com o rei, que na sexta-feira ou na quinta-feira é aclamado o rei, e no domingo
ou na sexta-feira, ele morre sendo colocado numa cruz. Desprezível, rejeitado, mas agora nós vemos no texto que ele ressuscitou, está como estranho junto dos discípulos, de dois discípulos, e eles não entendem. Assim como os dois discípulos não entenderam, tem muitas pessoas que estão na casa de Deus, que Jesus é visto por eles como estranho. Por quê? Porque eles não entendem o que Jesus pode fazer. Só está aqui nesta noite quem entende o que Jesus pode fazer, o que ele fez e o que ele vai fazer por nossas vidas. Amém? Por que não entende e não consegue dar esse tempo para Jesus fazer? Tem pessoas que acham que tudo é expresso, e ficou tudo expresso. Você quer comer um lanche, você vai no McDonald's. Você quer um caminho mais rápido, tem Uber. Faz o quê? Uns 10 anos, já chega a 10 anos que tem Uber? Não chega a isso, uns 5, 6 anos, né? Por aí, tem Uber. Tudo rápido. Quer comprar roupa? Se não quiser nem na loja, compra online mesmo. Marcelo, daí vai falar, meu amor, compra lá para mim um vestido tal. Marcelo vai lá, entra no mercado, entra online lá, é e-commerce que chama, né? Pesado. Faz um e-commerce e compra e uma roupa, tudo rápido. Tudo está rápido, a avó está precisando, fala com a vela, passa o cartão e vela para mim e já comprou no e-commerce. Tudo rápido. Mas com Jesus não é tudo rápido, não. Com Jesus é devagar. É tudo devagar. Quem quer bênção rápida, fica para trás. Com Jesus tem que dar passo devagar. Por que eu estou falando isso? Tem pessoas que eles escolhem para abençoar rapidinho. Outras não. Os dois discípulos, eles achavam que Jesus era estranho. Hoje Jesus está sendo estranho para o mundo, estranho para o planeta, estranho para a família, estranho para as pessoas. Tem muita gente, até no carnaval, debocharam de Jesus. Lembram disso? Porque Jesus é visto como estranho. E quem não conhece Jesus vai xingá-lo. Quem conhece Jesus, tem pessoas que conhecem mais a Coca-Cola do que Jesus. Tem pessoas que conhecem marcas de carro mais do que Jesus. Tem pessoas que conhecem mais marcas de hotel do que Jesus. Tem pessoas que conhecem mais marcas de roupa do que Jesus. Tem pessoas que conhecem todos os tipos de marca de cigarro mais do que Jesus. Mas nós temos aqui um povo que conhece Jesus para o glória. Bendito é o nome de Jesus. E vale lembrar que Jesus multiplicou os pães. Amém? Amém. Além de multiplicar os pães, como eu disse anteriormente, ele disse: eu sou o pão que desceu do céu. Então eu encerro dizendo assim para vocês o seguinte: como Jesus está na sua vida? Ele está como o Senhor mesmo ou está como um estranho? O estranho, qual é a imagem que nós vemos de Jesus? A que ele foi para a cruz ou que ele ressuscitou? Porque para esses dois, até o momento estava como ele se estivesse na cruz ainda. E eles estavam tristes, confusos, com perguntas sem resposta. Tem muita gente assim, vocês estão aqui comigo? Amém. Que estão na igreja, cantam, oram, mas tem perguntas que não têm resposta, porque eles acham que Jesus tem que responder tudo na hora certa, no momento certo. Jesus não respondeu às perguntas dos dois discípulos, mas no momento ele apareceu para eles. E ali eu tenho certeza, convicção, que a felicidade voltou para eles, porque eles viram Jesus em corpo, carne e espírito para a glória do Senhor. Aleluia! E Jesus havia dito: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Depois ele fala ainda: vos deixarei o Espírito Santo para vos consolar. Não turbe o vosso coração. Evangelho de São João, capítulo 14. Muitas pessoas ficam com o coração triste, porque, eu vou repetir, porque as bênçãos demoram, as bênçãos retardam, as bênçãos não vêm rápido. Não fique triste. O estranho está com você, mas esse estranho é Jesus. Esse estranho quer nos dar a bênção. E não trate ele como estranho. Vamos tratar Jesus melhor. Ele não é estranho. Ele quer morar no meu, no seu, no nosso coração. Mas não como estranho, como alguém que habite, que faz moradia, como alguém que recebe, que seja digno de ser exaltado, digno de ser glorificado. Amém? Amém. Gostaria que você ficasse com essa palavra no teu coração. Amém.